Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o programa OAB Nacional. Durante meia hora você confere as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica com a gente, porque o OAB Nacional já está no ar. OAB vai à Justiça contra curso de graduação de Direito à Distância. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados foi ao Poder Judiciário, à Justiça, pedir que se impeça esse descalabro que é a graduação de Direito via curso telepresencial, ensino à distância. Ou seja, é um passo a mais na mercantilização. Nós não podemos aceitar isso. OAB defende manutenção dos conselhos profissionais na Câmara dos Deputados. O que nos preocupa muito é, em sendo aprovada essa PEC, atividades essenciais podem vir a ficar carente de fiscalização e a sociedade é quem vai pagar esse preço. No Senado, o OAB defende contratação de advogados por inexigibilidade. Eu tenho certeza que a advocacia logrará êxito. Nós teremos um projeto de lei aprovado, garantindo a tranquilidade para a advocacia municipalista. E ainda, a seccional de Pernambuco realiza ação para refugiadas. É agora no OAB Nacional. Confira agora o resumo da semana. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com um pedido de liminar na 7ª Vara Federal do DF contra a oferta de cursos de direito à distância. Assinam a peça o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho. No pedido de medida cautelar, a ordem apresenta 2 argumentos principais: a inexistência de regulamentação específica que autorize a oferta de cursos de direito à distância e a incompatibilidade entre as diretrizes curriculares da graduação jurídica. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados foi ao Poder Judiciário, à Justiça, pedir que se impeça esse descalabro que é a graduação de Direito via curso telepresencial, ensino à distância. Ou seja, é um passo a mais na mercantilização. Nós não podemos aceitar isso. O Poder Judiciário não pode ser conivente com isso. Isso fere todos os estatutos das diretrizes e base da educação, isso fere as exigências dos cursos jurídicos, isso fere a qualidade do mercado, isso amplia, melhor do que criar, porque já existe esse estelionato, amplia o estelionato, fazendo de vítima milhares de jovens em todo o país. Dizer à pessoa que ela está estudando direito, quando na verdade não está, é enganar o cidadão. E nós não vamos ser coniventes, nem vamos nos calar. Por isso estamos cobrando do Judiciário uma resposta que impeça esse verdadeiro show de horror que está sendo pautado pelo Ministério da Educação. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, prestigiou um evento em Minas Gerais. A cerimônia para a aposição da foto oficial do ex-presidente da seccional, Antônio Fabrício. Confira. O evento aconteceu na sede da OAB de Minas Gerais e contou com a presença de lideranças da advocacia. A galeria de ex-dirigentes da seccional ganhou mais um grande nome, o de Antônio Fabrício, que hoje é presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais. Fabrício carrega de todos nós uma dívida de gratidão pelo trabalho realizado aqui em Minas, pela incansável vontade de trabalhar pela advocacia, pelas vitórias que conquistou à frente da OAB, também a gratidão por seguir trabalhando conosco agora como conselheiro federal por Minas Gerais e presidindo a importante comissão de Direito Social do Conselho Federal. A advocacia é feita de sacrifício, a Ordem dos Advogados é construída em cima do sacrifício de homens e mulheres que renunciam ao seu tempo, ao seu lazer, ao tempo do escritório, ao tempo da família, para construir pelo bem coletivo, para construir pelo bem e pelo futuro da advocacia e também do Brasil. Eu quero dizer para cada colega brasileiro, obrigado ao colega Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e sigamos, porque como ensina Churchill, não importam as vitórias, porque não há vitórias definitivas e não há fracassos definitivos. Importa é coragem para continuar lutando.
Antônio Fabrício agradeceu o apoio dos colegas e garantiu continuar lutando pelas pautas da advocacia. Vou continuar à disposição dessa ordem, atravessando os desertos que tiverem que atravessar. A partir de hoje, é muito difícil ter essa foto na parede. São 21 homens em 87 anos. Ainda nenhuma mulher. E que o tempo vai resgatar isso. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados se reuniu para debater a PEC 108. Durante a audiência, a Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a manutenção dos conselhos profissionais para a garantia da prestação de bons serviços à sociedade. A audiência pública foi solicitada pelo deputado federal Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. Diversos conselhos foram chamados para ampliar a discussão sobre a matéria, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da Comissão Nacional de Legislação da OAB, Ticiano Figueiredo, foi o representante da advocacia no debate. O que nos preocupa muito é, em sendo aprovada essa PEC, atividades essenciais podem vir a ficar carente de fiscalização e a sociedade é quem vai pagar esse preço. Nós temos os 3 principais bens jurídicos regulamentados em risco em 3 profissões. Se a gente falar da vida, que é o nosso bem jurídico mais valioso, indisponível, eu fico imaginando como que o Conselho Federal de Medicina fiscalizaria, por exemplo, uma cirurgia plástica de lipoaspiração que tanto a gente tem visto que mata quando não segue as normas dispostas do Conselho. Ou, às vezes, uma cirurgia mais simples de retirada de um tumor que não é feita de acordo com as normas dispostas pelo Conselho. Na nossa profissão, no caso o advogado, que é a única prevista na Constituição Federal como essencial à administração da justiça, a gente lida com a liberdade, que é o segundo bem jurídico mais valioso, e também com o patrimônio. Durante a fala, Ticiano aproveitou a oportunidade para reiterar como o exame de ordem também é essencial para a manutenção da profissão advogada-advogado. Do Conselho Federal, dos conselhos seccionais, se fôssemos pensar tão somente na questão financeira, seria importantíssimo o fim do exame de ordem, porque hoje se estima 3 milhões de bacharéis em direito que não conseguem passar na prova da ordem. As portas abertas para esses 3 milhões de bacharéis, numa anuidade média de R$ 500, geraria uma receita de 1,5 bi para os conselhos. Isso não é o interesse da Ordem dos Advogados, o interesse é a regulamentação da profissão. Como ficaria a sociedade posteriormente com esse tanto de bacharel sem capacidade para exercer uma profissão, para impetrar um habeas corpus, para fazer umas alegações finais, para entrar com mandado de segurança? A proposta da OAB é uma releitura do texto para que entidades sérias que atuam efetivamente na fiscalização dos profissionais sejam preservadas. A Ordem dos Advogados do Brasil participou de um debate sobre a prisão após condenação em segunda instância. O encontro aconteceu na Câmara dos Deputados e o vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana, esteve presente. O debate aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Deputados e especialistas discutiram o tema. O vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, representou não somente o presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, mas também todos os interesses da advocacia, ao reafirmar o posicionamento histórico da OAB em defesa dos princípios constitucionais, da presunção de inocência e da ampla defesa. Nós trouxemos a posição do Conselho Federal da Ordem, que é o mesmo posicionamento de sempre, no sentido de defender as liberdades. E, neste caso, defender as liberdades é manter o texto constitucional intocável, porque é uma cláusula pétrea. Para o vice-presidente da Ordem, a discussão ainda deve ser aprofundada, por se tratar de uma PEC. Esse é um dos casos em que a discussão da admissibilidade é o próprio mérito, porque quando a CCJ discute se admite ou não a tramitação da PEC 410 sobre a ótica constitucional, ela está discutindo o próprio mérito, porque se trata de uma PEC, uma proposta de alteração e de emenda constitucional.
Ordem dos Advogados do Brasil participou de uma audiência pública no Senado Federal para defender a dispensa de licitação para contratar profissionais da advocacia. Confira. A vice-presidente da OAB-DF, Cristiane Damasceno, representou o Conselho Federal no debate. Na pauta, o projeto de lei 4.489 de 2019, que permite a dispensa de licitação para a contratação direta e excepcional de advogados e contabilistas pelo poder público. Aqui nós defendemos a necessidade do trabalho realmente ser reconhecido como singular, um trabalho de confiança, que o gestor tem discricionariedade para poder escolher as pessoas que vão prestar essa atividade para ele, que é tão essencial, tão importante e tão pontual. Por outro lado, a AJUF também trouxe os seus representantes, o Ministério Público da Paraíba também foi representado e as procuradorias estaduais também, trazendo a necessidade de fazerem concurso, o princípio da impessoalidade, do interesse público. Eu tenho certeza que a advocacia logrará êxito, nós teremos um projeto de lei aprovado, garantindo a tranquilidade para a advocacia municipalista. João de Deus Quirino Filho, vice-presidente da seccional paraibana da Ordem, também esteve presente na audiência. O apoio da OAB a essa iniciativa do Legislativo foi mais uma vez reforçada. Durante a nossa fala, ao lado da doutora Cris Damasceno, que é vice-presidente da OAB-DF, que representava também o presidente Felipe Santa Cruz, entregamos uma nota do Conselho Federal da OAB, tratando e mostrando argumentos favoráveis para que esse projeto de lei seja efetivamente aprovado. Porque o projeto é constitucional, regular e, repito, trará uma grande contribuição alterando o nosso estatuto e definindo o que é singularidade para a contratação excepcional de advogados para a defesa do poder público. Vamos saber as últimas informações de algumas seccionais do país? A reforma tributária é um tema que está sendo amplamente discutido. Há, atualmente, diferentes propostas sobre o tema em tramitação no Congresso. Por isso, a OAB está engajada nos debates. A seccional do Maranhão organizou o seminário Perspectivas para uma Nova Reforma Tributária. Vamos conferir. O evento reuniu grandes nomes do direito tributário e do mundo jurídico, em 3 mesas de debates sobre o sistema tributário nacional, relação entre direito tributário e direito penal, projetos de reforma tributária em tramitação e a reforma tributária na visão dos entes federais. A ideia do evento é, primeiro, trazer o Maranhão para o debate que está acontecendo no âmbito nacional sobre a reforma tributária, que, sem sombra de dúvidas, é uma das reformas de maior importância e que afetarão diretamente o crescimento dos investimentos no país. Não poderíamos ficar de fora de uma discussão dessa, considerando a conformidade política hoje que nós temos de ter, coincidentemente, o relator da PEC em discussão no Senado, um senador maranhense, que é o senador Roberto Rocha, e o presidente da PEC, da Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara Federal, o deputado Vildo Rocha, que também é maranhense. A advocacia, especialistas e políticos participaram do encontro, que buscou entender as propostas atualmente discutidas e a repercussão do tema no sistema e no direito tributário como um todo. A meu ver, e numa opinião logicamente subjetiva, mas a reforma tem que avançar, nós temos que mudar o sistema constitucional brasileiro, mas existem garantias que devem ser respeitadas, principalmente as da segurança jurídica e a questão do devido Estado democrático de direito e do federalismo. Muito no texto legislativo que hoje está sendo proposto não prevê a possibilidade das garantias dos estados, sobretudo na questão dos direitos adquiridos, dos benefícios fiscais, e muitas questões estão sendo delegadas à lei complementar, o que torna uma dúvida também a respeito do que será objeto de modificação. O presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, participou dos debates e destacou que o sistema tributário atual está defasado. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e, sem dúvida nenhuma, a mais burocrática forma de pagamento da carga tributária. Dificulta muito a vida do empresário, que dificulta muito a vida do investidor, e a gente quer debater, aprofundar o debate sobre esses temas, as sugestões sobre esses temas, para que a gente possa ter uma reforma tributária que contemple efetivamente aquilo que a gente espera para a melhoria do país. Continuamos o nosso giro e agora o tema é Mulher Advogada.
Outubro já terminou, mas as seccionais continuam abraçando a campanha pela saúde das mulheres. A OAB Pernambuco realizou um trabalho com refugiadas. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, dedicou uma manhã às mulheres refugiadas que moram em Recife. A ação foi da Subcomissão de Direito dos Refugiados e fez parte da campanha Outubro Rosa, Fraternidade Sem Fronteira. A OAB é a caixa de ressonância da sociedade, e sendo assim é importante que a gente ajude, colabore nesse acolhimento aos refugiados que estão vindo, especialmente da Venezuela, e mostrando assim o acolhimento, que o Brasil está aberto para essas pessoas, que o sistema de saúde está aberto para essas pessoas, e o Hospital Oswaldo Cruz, que é uma referência no Brasil, faz esse acolhimento no Outubro Rosa, principalmente com mamografias, exames, rodas de conversa. Isso é muito importante para a OAB também participar por meio da nossa subcomissão de direitos dos refugiados, que é uma subcomissão, a segunda do Brasil, tivemos no Amazonas e logo aqui em Pernambuco, demonstrando realmente que a gente está interessado no tema e trabalhando para fazer com que essas pessoas se sintam bem no nosso país. O estado de Pernambuco conta hoje com mais de 300 refugiados venezuelanos. No dia a dia de luta por mais qualidade de vida, as mulheres refugiadas acabam sem atendimento médico. Me preocupo muito com a qualidade de vida do público venezuelano, porque de refugiados e imigrantes aqui, a maioria que nós temos são venezuelanos. E eu noto que as mulheres não tinham cuidado com a saúde desde lá da Venezuela, pelo menos desse grupo. Então eu entrei em contato com o Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital de referência, com a doutora Cristiana, que é do núcleo de oncologia, e ela foi super aberta para isso, levou para a diretora do hospital, a doutora Isabel, eu levei para o nosso presidente Bruno Batista, que é muito preocupado com essas causas, fizemos uma reunião e conseguimos que elas fizessem esse atendimento inclusivo, específico para as migrantes que estão aqui. As refugiadas tiveram acesso a exames, consultas e orientações gratuitas no Hospital Oswaldo Cruz. Pela FOP, a doutora Aurora Vidal vai fazer uma avaliação odontológica nelas, orientar a escovação, dar kits de higiene oral. Pela FENSG, as estudantes de enfermagem com suas tutoras vão fazer coleta cérvico-vaginal, ou seja, exame de prevenção, aferir pressão e conversar e fazer orientações dessas pacientes. E nós, pela Faculdade de Ciências Médicas, vamos fazer exame físico, examinar as mamas, abdômen e pedir os exames necessários de laboratório e mamografia, ultrassom, então todos os exames que caibam e que sejam necessários caso a caso. E quem participou da campanha parabenizou a iniciativa da OAB. É uma campanha muito importante e, obviamente, sim, eu sinto acolhida porque toda mulher precisa de um atendimento como este. O Giro de Notícias continua, agora pela web. OAB Ceará. A seccional participou de uma ação de inclusão social. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Cearense fez parte do programa Praia Acessível. Pessoas com deficiência física e ou motora e dificuldade de locomoção tiveram a oportunidade de curtir a areia, o sol e o mar através de um espaço de lazer. Esteira de acesso e cadeiras anfíbias possibilitaram o banho de mar de todos. OAB Mato Grosso. Uma campanha importante de conscientização já começou a rodar as redes sociais. Com a hashtag Seus Direitos, a seccional mato-grossense tem chamado a atenção dos moradores de todo o estado para as fraudes durante a Black Friday. OAB Rio de Janeiro. A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro inaugurou mais um espaço de atendimento médico à advocacia. A parceria com a Rede Leve Saúde oferece serviços médicos a preços populares. A nova clínica fica no centro do Rio de Janeiro, Rua São José, número 20. OAB Pará. A Comissão de Defesa da Igualdade Racial, Etnia e Direitos dos Quilombolas da Seccional do Pará iniciou novembro com a campanha Mês da Consciência Negra. A abertura aconteceu na Câmara Municipal de Castanhal, região nordeste do estado. O tema em destaque foi o combate à violência contra as mulheres negras. OAB Rio Grande do Sul. Uma novidade excelente para a advocacia do sul do país. A OAB Gaúcha tem o OABcast, um podcast semanal sobre os mais variados temas. Recentemente, eles colocaram no ar um programa sobre por que nossos dados são tão importantes. Ouça só um trecho.
Brasil. Mas eu quero ter essa visão. Eu quero saber para onde vai a minha profissão, para ter mais ideias de como é que eu posso me posicionar nessa virada. Eu costumo dizer para os colegas, e aproveito esse veículo aqui de vocês, que nós não temos que nos preocupar em como que a tecnologia vai nos impactar. Eu tenho que me preocupar em como eu vou impactar o resto da sociedade com a tecnologia. A Ordem dos Advogados do Brasil participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre liberdade artística. Convocado pela ministra Carmen Lúcia, o debate deve auxiliar a relatora no julgamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental. A ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade é contra o decreto presidencial que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema, afirmando que a norma gera censura. O vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, participou da discussão em nome do Conselho Federal. Além de reforçar a importância da liberdade de expressão, Viana parabenizou a iniciativa da ministra Carmen Lúcia. Vim trazer o abraço de Felipe Santa Cruz e dizer ao Supremo Tribunal Federal que a OAB Nacional defende a liberdade de expressão artística e espera uma decisão serena do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal recebeu o segundo concurso de júri simulado nacional da Escola Superior da Advocacia. 12 instituições de ensino superior participaram. O formato da sala foi pensado assim, como o de um tribunal. Temos o júri, o lado de acusação, de defesa e o juiz. Tudo pensado para que estudantes de direito possam vivenciar na prática o exercício da advocacia. Esse concurso atinge um duplo objetivo. Primeiro, através de atividades práticas simuladas como essa, nós tentarmos uma melhoria do ensino jurídico do nosso país. E o segundo, estimular a prática jurídica criminal do Tribunal do Júri para os alunos. Porque logo mais no futuro muito breve esses alunos serão advogados, promotores, juízes do Tribunal do Júri. Então esse concurso atinge esse duplo propósito. O secretário-geral da OAB Nacional, José Alberto Simonetti, fez um pronunciamento de abertura e destacou a iniciativa que começou no Amazonas. Projeto esse que teve como seu berço a Escola Superior de Advocacia do Amazonas, idealizado pelo Paulo Trindade, que está aqui ao meu lado, e ganhou o Plano Nacional. Ano passado realizamos, enquanto estávamos à frente à ENA, o primeiro concurso, e foi de grande alegria para a Escola Nacional. E naquele momento, me deparando com o sucesso e a aceitação deste evento, pedi permissão aos dirigentes da casa à época para que nós pudéssemos incluir no calendário permanente da Escola Nacional de Advocacia. Rony Duarte, diretor-geral da ESA Nacional, também acompanhou o início dos trabalhos e fez questão de frisar a importância de simulações como essa para o exercício da profissão. É uma grande satisfação para todos nós da ESA Nacional poder receber todos os senhores, estudantes, são 12 equipes de 12 estados diferentes, para essa iniciativa que tem o fim princípio de aproximar a OAB da academia, mostrar um pouco do que é a advocacia criminal. Várias comissões se reuniram na última semana para alinharem os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Acompanhem comigo. A Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas se reuniu com a tribo Tupinambá de Olivença, interior baiano. A comitiva pediu auxílio para conseguir o embargo da construção de hotéis em áreas litorâneas onde vivem. Nós tivemos a oportunidade de analisar com a comitiva do povo Tupinambá as implicações desses fatos, e naturalmente vamos levar à direção da ordem sugestões de instar a que o ministro do Turismo, como também o governo federal, se pronunciem sobre esta pretensão do presidente da Embratur e naturalmente indagar ao ministro de Estado da Justiça a quantas anda o processo, a análise do processo administrativo de demarcação dessa terra.
A Comissão Ampla de Aprimoramento e Elevação do Direito do Trabalho realizou a primeira reunião para dar o pontapé nos trabalhos. Formada por representantes da advocacia, magistratura, procuradores do trabalho e professores universitários, o colegiado ficou responsável por analisar as mudanças na legislação do trabalho e os impactos gerados com a reforma trabalhista e com a extinção do Ministério da área. O direito do trabalho vai ser visto a partir dos seus princípios, a partir das suas bases, trazendo mais uma vez a participação da OAB num tema fundamental que é o dia a dia do trabalhador, o dia a dia da empresa, as regras do direito do trabalho. A comissão se dividiu em 4 grupos: direito individual, direito coletivo, direito processual do trabalho e direito internacional, e alguns pontos serão levados também para os organismos internacionais se a comissão entender, se assim for o caso. Também se reuniram na sede do Conselho Federal da Ordem os membros da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Conteúdos que facilitem o trabalho da advocacia estiveram em discussão. A missão vem em excelente hora, uma vez que nós temos como missão prover ao advogado que está na ponta, juntamente com as comissões das seccionais correlatas ao nosso tema, conteúdo de gestão, básico principalmente, depois nós vamos avançar nisso, mas primeiro a gente vai pensar naquilo que o advogado não aprendeu durante a faculdade. E este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? Segue a gente nas redes sociais. E você também já sabe que pode sugerir uma pauta para o nosso próximo programa. Mas é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.